do amor de mão, a nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu vim responder para vocês algumas perguntas que me fizeram num vídeo anterior sobre como sair da homossexualidade, e eu venho estar respondendo essas perguntas para vocês porque talvez você também tenha essa dúvida. E eu respondi um comentário, só que eu pensei, é melhor fazer um vídeo falando sobre isso para as pessoas conseguirem entender melhor o que eu penso sobre isso, para as pessoas entenderem melhor o que eu quero dizer quando eu estou respondendo. Porque digitando, às vezes a gente não entende muito o que a pessoa está querendo passar pra gente, né? E para não ter confusão, eu vim fazer esse vídeo para vocês. Eu respondi a pergunta, mas eu venho trazer esse vídeo mais completo, porque eu acho que vale a pena investir nesse assunto, nesse tema, porque é a coisa que eu tenho experiência. Então, uma coisa que eu tenho experiência é mais fácil de eu falar do que uma coisa que eu não sei, né? A pergunta que me fizeram foi: você seria feliz sendo solteira a sua vida toda, por sofrer preconceito por sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo? Gente, a verdade é que assim, sem Deus não dá pra ser feliz. Você pensa que a sua felicidade tá nessa coisa de sentir atração pela pessoa do mesmo sexo, por ter aquela relação, mas na verdade a sua felicidade não tá nisso. Isso é só uma coisa que o inimigo colocou na sua cabeça. Isso é muito duro de ouvir, eu sei que é. Se eu ouvisse isso quando eu tava nessa vida, eu não ia aceitar de primeira, eu ia criticar muito. Então eu entendo quem me critica por causa das coisas que eu falo. Só que eu não vou deixar de falar porque isso é a verdade. Então não adianta eu ficar aqui pegando e massageando o ego de vocês, falando que tá tudo certo, que vai dar tudo certo, que você vai ser feliz estando nessa vida, sendo que isso é mentira. A única verdade que existe é que sem Jesus, sem Deus, sem a aprovação de Deus, você não consegue ser feliz. E se você tiver Deus na sua vida, Ele vai tirar esse desejo de você. Mas se você não tiver Deus na sua vida, você pode até estar com a pessoa que você quer, fazendo o que você quer, alimentando essa vontade da sua carne, porque isso não é amor. As pessoas podem falar o que for, um desejo sexual não é amor. As pessoas muitas vezes me criticam e falam bem assim: ah, mas na Bíblia não fala para você amar o próximo? Sim, fala para você amar o próximo, mas não é um amor sexual, no amor erótico, no amor eros. Deus fala pra gente amar o próximo no amor de irmão, né? Então, assim, isso não justifica. Deus, ele não aprova a homossexualidade. Tem muitas passagens da Bíblia que fala isso. Então não adianta você lutar contra isso. E por mais que você fosse aceite em qualquer lugar, o que não acontece, infelizmente, as pessoas realmente têm muito preconceito. De verdade, eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado. Eu convivo com pessoas que ainda estão na homossexualidade e eu saí dela. Eu já convivi, já trabalhei e trato muito bem e consigo ter uma convivência social boa. Só que assim, eu não aprovo o que a pessoa faz entre quatro paredes, eu não aprovo o relacionamento da pessoa. Porém, isso é minha opinião, eu não vou ficar falando pra pessoa isso. Só que eu falo pra vocês que estão aqui no meu canal. Por quê? Porque é o lugar onde eu exponho a minha vida com Deus. Então, se você está aqui, é porque você está entrando um pouquinho da minha intimidade, da minha vida com Deus. Então, eu tenho toda a liberdade para estar falando aqui para vocês de que eu tenho essa opinião. Por quê? Porque Deus, ele deixou isso na Bíblia pra gente, deixou isso que não é certo, que a gente não pode se deitar com uma pessoa do mesmo sexo. E isso nunca vai ser certo. Só que Deus, ele te ama do mesmo jeito, você não tem que se sentir menor do que qualquer ser humano por causa disso. Só que você tem que buscar mudança, sim, porque se você não buscar mudança, na Bíblia fala que isso não é aprovado por Deus, e as coisas que não são aprovadas por Deus, o que vai acontecer? Se a pessoa não se arrepender, a pessoa vai para o inferno. Essa palavra é muito forte e muita gente critica tanta gente que fala sobre isso. Mas, gente, não é porque a gente está desejando isso para a pessoa. Quando a gente fala isso, é só para alertar o que é verdade. Do mesmo jeito que um jornal fala coisas tão horrorosas para as pessoas, alerta as pessoas de uma maneira tão, às vezes, insensível. Só que as pessoas não se revoltam tanto. E quando a gente fala isso para uma pessoa,
a pessoa fica chateada, só que é a verdade. Nos padrões da Bíblia, nos padrões de Deus, essa é a verdade. Se a pessoa não se arrepender, a pessoa vai para o inferno. Do mesmo jeito que muita gente viciada, do mesmo jeito que muita gente que tem a ira no coração. Todo dia eu luto contra a ira no meu coração, porque também se eu não me arrepender, eu vou para o inferno também. Então não adianta nada a gente seguir a Deus se a gente estiver fazendo as coisas erradas. A palavra de Deus é para todos. Se a gente não se esforçar para seguir a risca, todo mundo vai para o inferno, não adianta. E não adianta a gente questionar a Deus, porque é engraçado que a gente tenta seguir todas as leis do juiz daqui da terra, todas as leis da terra. A gente não rouba, a gente não mata, não comete estupro. A maioria das pessoas não faz isso. E por que a gente não vai seguir as leis de Deus? Eu só quero dizer que isso é errado, sim. E que não adianta você ficar fugindo, você ficar fingindo que você não sabe que isso é errado, porque todo mundo no fundo sabe. Eu já convivi com muita gente assim, eu já fui assim, e quando eu tava nessa vida e convivia com as pessoas assim, não era só eu que tinha essa opinião. Eu também sabia que isso era errado, só que eu fazia com consciência que a coisa era errada. E tinha muita gente que escolhia não acreditar em Deus para não sofrer a consequência do que a palavra de Deus fala. Mas não adianta você não acreditar em Deus para não sofrer a consequência do que a palavra de Deus fala. Deus, ele é acima de tudo. Então, assim, mesmo que você não acredite nele, isso não vai ser maior do que a palavra de Deus. Isso vai cair sobre você. Então se arrependa enquanto há tempo. Eu sei que isso é duro, que isso é difícil, que é mais fácil você deixar isso quieto, que é mais fácil você viver sua vida tranquilo, se relacionando com quem você quiser, mas você sabe que isso nunca vai ser abençoado por Deus. Então toma a sua decisão. Eu não tô aqui impondo nada pra ninguém, eu só espero que vocês entendam. Não é desejando mal pra ninguém, de verdade eu não desejo que nenhum homossexual pode. Então eu acho que essa pergunta tá respondida, né? Essa mesma pessoa, na verdade, eu falo do fundo do meu coração diante de Deus. Nessa questão eu não tive luta nenhuma, graças a Deus. E ele perguntou também se eu não tive renúncia. Mas renúncia eu tive. Porque assim, no mesmo dia, num dia só, eu me convenci, o Espírito Santo me convenceu que eu estava errada, que eu sabia que tudo que está na Bíblia é verdade, que um dia ia acontecer. E eu via cada profecia se falava. E eu fiquei assim com aquilo no meu coração. E nesse dia, eu me arrependo porque foi uma coisa tão boa pra mim, porque eu renunciei. Pra mim sair dessa vida, foi mais difícil foi renunciar, foi apagar tudo, abandonar. Eu apaguei vídeos que eu tinha com algumas pessoas que eu já tinha me relacionado e que eu guardava aquilo como um troféu. Mas eu apaguei tudo. E que quiserem a libertação, vai passar por isso. Se você quiser ser liberto dessa vida para servir a Ele. E eu desafiei a Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor quer mesmo, se o Senhor quiser que eu saia dessa vida, então me tira dessa vida. E aí eu paro de ter esses desejos e pronto. Eu já fiz isso antes, mas desafiando a Deus de uma maneira arrogante. Mas dessa vez eu desafiei a Deus com humildade, com o meu coração quebrantado, com vontade de sair dessa vida. Chamando as pessoas para virem também para Deus. E no mesmo dia eu chamei umas pessoas que eu tava conversando para vir para Deus e as pessoas não quiseram vir e eu falei, então tá bom, se você não quiser eu vou, porque Deus é a melhor coisa do mundo. E quando ela vinha conversar ou passar a mão eu já ficava meio assim e tirava. Às vezes eu tenho alguns sonhos, mas eu não sinto, gente, eu sinto nojo quando eu vejo nos meus sonhos essas coisas, eu não gosto. Eu acredito que isso é a mesma coisa do inimigo. Tem gente que vai falar bem assim, ah, não, mas isso é que tá no seu interior ainda, que você ainda gosta. Gente, eu não gosto, de verdade. E por mim, eu não teria. É muito raro eu ter esses sonhos, mas normalmente quando eu tenho, eu sempre acordo enojada, sempre acordo meio assim ruim, sabe? Eu não tenho nojo das pessoas que praticam esse ato, né, essa vida, da homossexualidade, mas assim, eu tenho nojo do ato em si. Hoje em dia, antigamente eu não tinha. Quando eu comecei a me converter, eu não pensava muito nisso. Então eu falava bem assim, as pessoas falavam, ah, você tem nojo? Eu não pensava nisso, então pra mim era indiferente. Porque eu não ficava pensando, mas quando eu tenho algum sonho assim, que é muito raro, mas quando eu tenho algum sonho eu fico com muito nojo, eu fico pensando assim, fogo.
eu fico pensando assim, ai, que chato, sabe? Acordo meio ruim, mas coisas quem tem o Espírito Santo não gosta de ver, não gosta de nem pensar nisso, sabe? E eu não penso nisso, graças a Deus que eu já não tenho, ou se eu tenho alguma luta. Luta, gente, a gente tem bastante. Mas não é nessa área, gente, graças a Deus que não tem mais nada disso. Eu não luto mais contra nada da homossexualidade, Deus já venceu por mim. Foi uma coisa muito intensa o que eu vivi com Deus e graças a Deus que isso saiu de uma maneira tão fácil. O que eu pensava que nunca ia sair, saiu de uma maneira tão fácil que hoje em dia eu não sinto falta nenhuma, hoje em dia eu não luto com nada disso, hoje em dia já tudo mudou, sabe? Tudo se fez novo. E hoje em dia eu vivo segundo a palavra de Deus, tudo que fala na palavra de Deus sobre um renovo espiritual, sobre uma nova vida, é o que eu vivo. Sempre quando eu leio alguma coisa assim, eu sempre me identifico, sempre fico emocionada, porque Deus fez na minha vida velha uma nova vida, sabe? Então, é isso que eu venho trazer para vocês. Eu espero que essas perguntas edifiquem a vocês. E você que quiser vir para Cristo, viver uma vida igual eu vivo com Cristo, venha para Cristo porque não tem nada que paga. É o nosso sorriso, a nossa tranquilidade, saber que você não está vivendo um relacionamento que vai contra as regras de Deus, saber que você não está condenado ao inferno por causa de alguma coisa errada que você está fazendo. Isso é uma coisa que Deus não gosta de ver as pessoas praticando, mas mesmo assim o ser humano insiste em fazer, insiste em continuar nessas práticas. Se você quiser ser diferente, se você quiser sair dessa vida, tem como. Eu sou a prova viva disso. Eu acho que já fazem uns 3 anos e meio, se eu não me engano, 3 ou 2 anos e meio, eu não sei direito ao certo, mas que eu já voltei para Cristo e que eu já não vivo mais nessa vida. Graças a Deus que Deus tirou tudo isso de mim. E eu sou muito feliz, gente. Nossa, não tem nem como, não tem nada que paga, não tem preço. É por isso que hoje em dia eu sei o que a Bíblia fala, né? Que não tem preço, que o único preço mesmo que foi o de Jesus, o sangue de Jesus. E isso é a coisa mais valiosa do mundo, sabe? A paz que eu sinto hoje em dia. É isso, e é isso que eu venho deixar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Se você puder, assiste aí os anúncios que aparecem aí no vídeo, que isso me ajuda bastante. E é isso, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família e até o próximo vídeo.